Fala pessoal, Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mas precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Como vocês sabem, toda semana a gente está aqui trazendo um episódio para lá de especial em que a gente está conduzindo conversas que enriquecem aí o seu dia a dia, né, que proporcionam com que você se encontre, né, com todas as informações que são passadas aqui pelos nossos convidados. Quero deixar claro que todas as informações que aqui a gente for mencionar, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a site, a Instagram, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Se porventura você também quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, aproveita aí também os comentários dessa publicação para que você possa fazer isso, tá? Interagir com o nosso convidado, fazendo uma pergunta a ele, fique à vontade, tá certo? Bom, o nosso episódio de hoje também aqui é um pouco diferente do que nós costumamos apresentar aqui, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Lembrando, mais uma vez, que você vai ter a oportunidade de fazer sua pergunta deixando na descrição desse vídeo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com a Aila Rangel e o Ivanildo Júnior, eles são do grupo Advantage. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde. Bom, primeiro eu queria conhecer um pouquinho ambos aqui. Aila Rangel, muito prazer. Eu queria agradecer a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente. Prazer é nosso, né, de estar aqui contribuindo e passando algumas informações que eu acredito que serão bastante relevantes para o mercado contábil e empresarial, né, de uma forma geral. Eu sou a Ilha Rangel, sou contadora, tenho um escritório de contabilidade e administração condominial chamado Grupo Advanced, onde a gente trata de várias situações desse mercado corporativo. E atualmente também sou presidente de uma das comissões do CRC, do Ceará. Venho à frente desse trabalho, tentando fazer com que a nossa profissão e a nossa expertise, né, faça uma diferença no mercado condominial e empresarial de uma forma geral, né, tanto para contabilidade comercial, como para contabilidade industrial, como para contabilidade de uma forma generalizada, né? Perfeito. Bom, então, essa é a Ilha. Eu quero conversar agora, saber aqui, conhecer aqui o Ivanildo Júnior. Ivanildo, tudo bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Ivanildo, sou gestor do Departamento Fiscal do Grupo Advanço, né? Já atuei na área contábil, fiscal e financeira há 11 anos, né? Obrigado pela oportunidade, a gente está aqui para contribuir, né, com o podcast. Perfeito, então, ó. Então, o assunto aqui vai ser riquíssimo para você que acompanha, tá certo? E a primeira pergunta que eu queria fazer, Aila, acho que você pode me responder isso. A motivação e a trajetória que vocês vêm desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Motivação é estar, é amar a contabilidade de uma forma que a gente vem transcendendo aí todas as perspectivas, né, de um bom trabalho nesse ramo. E aí, diante dessa situação, o que é que acontece? A gente verifica, né, que o mercado, de uma forma geral, os empresários, de uma forma geral, eles não se preocupam muito com essa parte contábil, com o planejamento que a contabilidade pode desenvolver para que ele siga melhor no ano seguinte. Então, isso é uma preocupação que nós, lá no Grupo Advançad, temos, em passar essa perspectiva para o mercado, né, para os nossos clientes e também na, 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 na perspectiva de trazer essa informação para que os empresários, de uma forma geral, comecem a pensar nisso, né? Porque a gente sabe que até mesmo na casa da gente a gente precisa fazer um planejamento. Então, não pode ser diferente numa empresa. E muitas vezes acontece da empresa ela não se preocupar com isso, achar que ela está num regime que para ela está bacana, quando na verdade ela poderia ter uma redução tributária maior, né, ela pagar menos impostos, né, ter uma redução nessa carga tributária dela, optando por um outro regime, Entendi. entendeu? E a gente tem isso muito latente, né? É uma vivência nossa isso no dia a dia, e a gente percebe que muitas vezes também os contadores, né, eles se especializam em um determinado tipo de regime, e aí, como ele já está acostumado, o cliente está naquele regime lá com ele não oferta uma outra, até mesmo por desconhecimento.
Verdade. É assim, faz sentido. Faz sentido, né? Faz total sentido, porque imagine, se eu sou especialista, vamos supor, é uma hipótese, eu sou especialista somente em simples, mas eu já tenho um cliente que ele já está perdendo o limite do simples, ele está pagando mais imposto, ou ele tem produtos que ele pode trabalhar sem pagar imposto, mas eu sou especialista no simples, eu não domino o lucro real nem o lucro presumido, eu não vou oferecer aquilo ali para o meu cliente porque ele vai sair de mim. Entendi. Entendeu? E aí fica essa dica, né, para o empresário, para que ele procure ver, fazer o planejamento tributário dele para saber qual é o melhor regime que ele se enquadra. E a gente está na época para isso acontecer. É justamente a pergunta que eu ia fazer. Qual é o melhor momento para se fazer isso, né? Se preparar, se planejar. Agora, Pois é. a E gente a, está no último trimestre do ano. é, Aqui é o ponto chave para isso acontecer, né? entendi. Mas aí, se esse momento, se isso não for feito agora, qual é Não, aí os prejuízos? vamos entender como seria a dinâmica, né? A cronologia da situação. Ah, Nós estamos no último trimestre. É esse trimestre que define, de fato, como se manteve o ano, né? Então, daqui até dezembro, a gente tem que ter esse planejamento para saber qual é a melhor perspectiva para o ano seguinte, se continua no regime que está atualmente ou se migra para o próximo. Em janeiro, você tem que fazer uma opção, certo? Se a empresa já estiver no lucro presumido ou no lucro real, só pode ser feito em janeiro. Se não, janeiro do ano seguinte. Ele é obrigado a se manter naquele regime até o final do ano. Mas, se ele tiver no Simples, a qualquer momento ele pode pedir a exclusão do Simples e passar para um outro regime, não obrigatoriamente em janeiro. Mas se ele tiver no lucro real ou no lucro presumido, ele tem que fazer isso em janeiro impreterivelmente. Então, por isso que a gente fala que nós estamos num momento adequado para se tratar de um planejamento tributário. entendi. É isso, ó. Então, são esses cuidados que você tem que ter. É assim, eu imagino que vocês devem lidar com vários clientes dentro desse critério, mas assim, eu queria que você contasse uma curiosidade desse cliente que sempre chega atrasado nesse sentido. Como é que vocês conseguem assim, conduzir, né? Porque ó, o prazo já tá apertado. Isso, quando eu falei em prejuízo, é tipo assim, ele passou o prazo dele, ele vai pagar mais alguma coisa, ou ele pode chegar a ter, né, um prejuízo no futuro por não ter se planejado antes. É aquela situação. Imagine, se você tem uma empresa que já é optante do lucro real ou do lucro presumido e aquele regime ele não está adequado para você, o seu prejuízo vai ser até o final do ano corrente para só fazer essa mudança no ano seguinte. Então, ele vai amargar esse prejuízo durante o ano inteiro. Um exemplo Né? prático: supermercado, mercadinhos, certo? Regime de lucro presumido é totalmente inviável, certo? Então, se ele estiver nesse regime, ele vai estar tendo prejuízo recorrente mês a mês. Porque essa forma de tributação ela é calculada em cima do valor do faturamento. Presunção, né? É uma presunção, lucro presumido. Ele está presumindo que ele vai ter um lucro de tantos por cento durante aquele período, certo? Então, como ele não pode fazer mudança de regime durante o corrente ano, ele só vai poder fazer em janeiro do ano seguinte, então ele vai amargar esse prejuízo todos os meses até o final do ano. Ah, Ila, mas por que que é um prejuízo? Entenda, supermercado, ele trabalha por produto. A tributação dele é por produto e não por faturamento. Tem produtos que não pagam absolutamente nada de imposto, que é o chamado produtos de ordem monofásica, certo? Ou seja, é zero. Zero de imposto. Mas se ele tiver no lucro presumido, ele vai pagar imposto em cima de um produto que era para ser zero. Entendi. Entendeu? Por isso a importância de se ter uma contabilidade regular, de ter um contador que entenda do seu
do seu projeto, né, da sua empresa, e que tenha também conhecimento de outros regimes, para poder fazer isso, Entendi. entendeu? Aí, esse mesmo supermercado, ele está no Simples, mas a alíquota dele já está lá em cima, ele já está dentro do teto já para mudar, e muitas vezes ele ainda paga também de forma equivocada esses impostos. Também não é interessante para ele. Já seria, no caso, um lucro real. Entendi. Olha só que quanta informação interessante para você que precisa fazer o seu planejamento. Esse é o momento ideal, né? Aqui a Ilha está passando para a gente aqui como especialista na área, certo? E aí eu queria saber o seguinte: essa motivação inicial, Ivanildo, como é que surgiu assim de assim, trabalhar com contabilidade propriamente dito? Queria que você desse o seu ponto de vista. Bom, assim, a gente, né, no caso, a gente já trabalha com contabilidade há bastante tempo, né? A gente já trabalhei com a IA no período anterior, né? Agora a gente está trabalhando junto novamente. E assim, o planejamento tributário, esse momento do planejamento tributário, ele é essencial porque é onde a gente vai fazer a projeção, né, do próximo ano, né? Como ele já pontuou, a gente tem três regimes tributários vigentes, que seria o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, assim, a gente quer estimular o empresário justamente ele se projetar, né? Ele analisar como é que vai sair a margem tributária dele para o ano seguinte, agora, enquanto há tempo, né? Porque a gente tem um prazo de iniciar esse processo no início do ano. Então, é de grande importância, né? A gente tá fazendo esse planejamento e estimulando os empresários, né, a fazer essa projeção. E é importante também lembrar que existem várias plataformas. Esse formato que vocês aderiram para comunicar o empresário do outro lado, né, dos cuidados que ele tem que ter para que ele não tenha prejuízo ao longo do ano, faz total diferença porque você acaba, imagine só você ter a oportunidade de ter canal ou cortes, né, que envolva essa comunicação, na intenção de você preparar o empresário do outro lado. Que às vezes ele é, eu vou dar um exemplo aqui Uhum. de leigo, às vezes ele é ME e ele nem sabe que ele está chegando a correr um risco de ter um problema lá na frente, e eu vou trazer até um exemplo aqui, de ter um problema lá na frente, porque ele era ME, aí parece que ultrapassou o limite de gastos, e aí teve um problema, e o nome, eu vi uma história, não sei se é real, que o nome dela ficou sujo porque ela emitiu mais nota do que podia. Eu sei que Sim. foi uma confusão imensa, nome sujo, teve que passar ela um monte de dinheiro. E eu queria entender de vocês, na posição de especialista, o que é que aconteceu com ela. Ela era MEI e passou a ser ME, tipo, na marra, porque, É comum. né? E eu queria, vocês comumente recebem clientes nessa situação, né? É porque o MEI ele tem um limite de faturamento, né? Isso. E ele acaba sendo Pequeno também, né? muito pequeno, é mais ou menos 2.500 ali por mês, né, que você pode movimentar. Então, assim, ele tem um limite de faturamento pequeno, porém é uma empresa que você abre ali no próprio aplicativo no celular, você consegue abrir um MEI. Só que ele não projetou, ele não se planejou com a movimentação financeira que ele ia ter. Então, optou pelo regime tributário, que ele tem um limite de faturamento menor, teve um faturamento maior do que o esperado, e, consequentemente, a Receita desenquadrou ele do MEI e já colocou para outro regime tributário, que seria o Simples Nacional. Mas sabe o que é que me chamou a atenção? É porque a Receita parece que não avisa, não. Não. É assim, Ela não avisa, mas lá na legislação do tipo MEI, assim, ele está informando, né? O limite de faturamento mas é tipo assim, X. eles dão sinais, né? É. Não, é assim. Deixa eu tentar eh, esclarecer isso aqui de uma forma mais evidente, né? Existe uma legislação, certo? Que dá os parâmetros de como é que tem que conduzir, como é que tem que ser conduzido aquela ação, aquela empresa. Ah, mas a Receita não avisou, mas ela não tem que avisar. Você tem que ter o conhecimento. Só que ao mesmo instante, como o Ivanildo falou, o MEI é um aplicativo, no aplicativo do celular você abre. E eles ainda dizem que não há necessidade de um contador. Você pode gerenciar tudo sozinho. Só que você tem que ter conhecimento daquela legislação. Só que nós, como bons brasileiros que somos, né, a gente sempre quer dar o jeitinho.
Não, eu vou dar aqui um jeitinho, só vou emitir o limite de nota fiscal que o MEI me permite, mas aí eu vou ficar vendendo sem nota e vai ficar recebendo tudo na conta aqui, tal, 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 tal. Vou receber meu Pix, vou receber cartão e tal e tal. Só que hoje, Hamilton, todas as informações são cruzadas. As transações bancárias, Tudo, tá no CPF, tá no CNPJ. tá tudo cruzado. Então, o que que a Receita veio? Porque ela recebe diariamente a movimentação bancária de todos os correntistas do Brasil, sendo ela pessoa física, sendo ela pessoa jurídica. Por que que ela faz isso? Porque existe uma legislação pertinente que os bancos têm que informar diariamente, sobe diariamente. Então, ela sabe quanto é que você recebeu de Pix, quanto é que você recebeu de cartão de crédito, quanto é que você recebeu de cartão de débito, brincando. Então, ela espera somente que você confirme aquelas informações. A partir do momento que você não confirma, então ela já tem a informação, ela cruza, Quando a informação não bate, já, já foi, entendeu? Então, o que que acontece? Quando ela espera que você mande a sua informação aqui e ela já tem a dela aqui, opa, algo de errado não está certo, né? Então, ela cruza aqui, automaticamente ela desenquadra e ainda te cobra porque você fez venda e não tributou aquela venda. meu Deus. Meu Deus do céu, por isso a importância, pessoal, de uma contabilidade regular. Não é porque você é MEI que você não possa se preocupar com isso, porque você é MEI. O MEI é justamente o começo da sua vida empresarial. Você não vai passar a vida toda como MEI. Mas tá vendo? Mas isso é o que acontece? É falta de informação, de fato. Ó, eu recebi uma cliente aqui, ela trabalhava com biquíni, moda praia. Moda praia. Hum, Amigo, preciso de ajuda, quero vender e tal. Tem um aplicativo. Aí a gente trabalha com anúncio, né? Tráfego pago, aquela coisa toda. A gente começou a rodar anúncio, ela começou a vender. E tava tudo indo no meio dela. Uhum. E ela, Estourou. Estourou o e limite. aí, vendendo, e os anúncios trazendo cliente, ela vendendo, vendendo, vendendo. Aí quando foi uns 6 meses, uns 8 meses depois, eu disse assim, amigo, para esses anúncios. Eu tô com um problema aqui agora, agora meu problema é outro. E o problema qual era? Ultrapassou essa alíquota aí. Aí ela disse, não, eu tenho um contador não. Disseram que é simples, é só abrir o aplicativo e eu fui. Aí ela ficou com um problemaço aí. E grande, viu? E grande. Aí ultrapassou, eu acho assim, a antiga era 60 mil, né? É, uns É 80. 81 mil Não, mas agora. antes começou com 60. 60. Na ocasião era 60. 3 meses ela tinha estourado tudo já. Pois é, aí o que que acontece? Muitas vezes a pessoa que não tem essa expertise, né? Ela não tem essa informação, ela abre o MEI. Aí vamos entender, olha só como é séria a situação. Ela abriu aqui o MEI, certo? Quando chegou lá em novembro, ela ultrapassou o limite. Aí o que que a Receita faz? Ela retroage a janeiro como simples. Aí vem cobrando tudo, ó, de lá para cá. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Aí a conta que era para ser isso aqui, fica isso aqui, ó. E ela teve que parcelar a conta, que veio um monte de atrasado e ela não podia fazer transação, não podia fazer nada. Nada, bloqueia tudo. Fica, então, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, recomendo demais você procurar um profissional. A gente está aqui com a Ela Rangel e o Ivanildo Júnior, eles são do Grupo Advantage e eles trabalham, né, executam já faz parte da rotina. Já há quanto tempo já né, de carreira? Nós já temos o escritório, né? Na verdade, o escritório ele tem 16 anos de 16 vida. anos. Mas eu, gente, eu vou entregar a minha idade, né? Mas eu já tenho mais de 25 anos de profissão. Você está colocando a sua empresa na mão de profissionais que têm bastante tempo, né, de profissão, que podem te ajudar de fato dentro desse critério aí, gente. Se preocupe, porque essa minha amiga que era minha cliente aqui, ela não continuou o trabalho dela comigo porque ela teve esse outro problema que ela não esperava. Então, é recomendado demais. Procure um escritório de contabilidade que possa lhe ajudar, que possa lhe orientar. Conversa com eles primeiro antes de fechar qualquer negócio, né? Assim que funciona, né? Sim, Conversar para explicar qual é a situação e tal. Aproveitando esse momento, como é que funciona? O cliente está interessado e ele ainda, ó, ainda não tive problema. O que é que eu posso fazer para não ter problemas futuros, né? Seja ele MEI, seja ele ME, o que é que o cliente deve fazer? tudo parte, Hamilton, de um bom planejamento. Tudo parte disso. Hoje, a gente tem clientes que estão tranquilos, né? Assim, não, eu não tenho problema nenhum, tá tudo beleza, tá tudo às mil maravilhas. Mas a gente já enxerga que
daquela forma que ele está trabalhando não está legal. Então a gente tem que sugerir mudanças, né? Só, olha, vamos mudar. Mas existe ainda muita, como é que eu quero falar? Muitas facetas que acontecem no mercado que deixam as pessoas inseguras de fazer uma troca de regime, né? Por quê? Porque, entenda, no lucro real, para você ser uma empresa que trabalha com lucro real, ela tem que ter uma administração perfeita, ela tem que ter uma organização fiscal tributária perfeita. Ela não pode comprar, não pode vender sem nota jamais, entendeu? E isso causa um temor, né? Então a gente tem que estar dando essa segurança para esses empresários, né? Para esses clientes. E aí tem cliente que não quer aumentar. Ele quer, para ele tá bom daquele jeito, eu estou tranquilo, eu consigo tocar meu negócio aqui. Outro já tem uma coisa maior e não está dando conta, quer diminuir. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender qual é o momento daquele cliente. O contador, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Ele não pode apenas querer que ele vá para frente, se na verdade se ele for para frente, ele pode ter uma queda, porque ele não vai estar preparado para subir. Entendi, é fundamental, tá? Por aí você tira a importância que se tem de ter um profissional que lhe oriente, né? Nesses momentos aí. E agora, acho que está nascendo aqui, que na verdade a ela já vem fazendo isso, já gravou alguns episódios, já comunicando, né, ao usuário, ao empresário, né, que precisa tomar esses cuidados, né, para que ele não tenha problema. Eu queria que você falasse aí dessa jornada que vocês pretendem fazer, criar essa comunicação para deixar o empresário do outro lado ativo e atento, né, às mudanças. E até uma outra pergunta que eu ia fazer era sobre isso, sobre essas mudanças que há que vocês ficam atentos primeiro do que o próprio empresário. Então, por exemplo, houve uma mudança no governo sobre alíquota, determinada ação que acontece lá que vocês ficam sabendo na frente. Essa comunicação, vocês já deixaram claro que já fazem isso no dia a dia, e eu queria saber se acontece realmente essas mudanças do nada, assim, de quadro, de valores, e como é que funciona isso? Diariamente, né? Diariamente. Pode falar, Ivanildo, aí se você. Diariamente a gente tem atualizações na legislação tributária, né? Então o contador, ele realmente ele tem que ficar se atualizando todo dia, né, para essas mudanças que impactam diretamente na operação do cliente, né? Tanto na carga tributária quanto nas suas margens, né? É um estudo contínuo, né, na verdade. A gente estuda continuamente. Pois é. E eu pergunto isso porque é o seguinte, ó. A gente vê muito pouca informação e a sensação que eu tenho é que às vezes até o empresário busca essa informação. Por exemplo, no meu começo eu buscava informação antes de vir para cá, né, para esse espaço Uhum. físico. E a gente ficava se perguntando. Eu, muito curioso, muito ligado à internet, eu escutava muito pouco sobre o que eu deveria fazer. E se você parar para prestar atenção, talvez eu não era do público, da segmentação do público, para a ferramenta me entregar aquilo que eu precisaria saber. E o fato de vocês estarem construindo essa comunicação, na intenção de comunicá-los, vai ajudar e muito, né? Porque eu desconheço alguém, por exemplo, a título de Fortaleza, eu desconheço alguém uma Tem, empresa que dê essa comunicação de uma forma clara e objetiva. Eu queria que você falasse sobre isso. A contabilidade ela tem que andar lado a lado com o empresário, né? Principalmente na tomada de decisões, nas informações, nos projetos que o empresário tem futuramente, para a gente poder fazer um bom planejamento e analisar quais são os aspectos tributários que vão ser impactados, né? Então é de grande importância esse acompanhamento, essa parceria do contador com o empresário. A gente tem um exemplo prático de um cliente que ele estava abrindo uma franquia, né? E abriu uma franquia e ele precisava investir um valor, né, para fazer as adequações, né, do franqueado, comprar em ativos imobilizados, né, comprar equipamentos. Então, assim, qual seria o melhor cenário tributário para ele, né? Na grande maioria, iriam sugerir o Simples Nacional, né? Tá iniciando agora, né? Mas só que eles não fizeram um planejamento tributário que o lucro real seria muito mais vantajoso. Por quê?
Em cima desse investimento, né, que ele está fazendo, de um exemplo lá de R$ 300.000 para fazer toda a franquia ficar no padrão, no Simples Nacional o imposto dele ia ser exatamente em cima do faturamento, limpo e seco, né? Já no lucro real, a gente iria ter uma cadeia de aproveitamento de créditos, que no Simples Nacional a gente não teria, né? A gente tem lá o crédito sobre a compra do ativo imobilizado, a gente vai ter o crédito sobre a depreciação do ativo imobilizado, que isso no regime do Simples Nacional você não vai ter essa oportunidade. Então, assim, Ia ser né? perdido, né? Era um valor que ia ser perdido todo mês, quando ele poderia Exatamente. estar aproveitando para reduzir a carga tributária dele. Mas acaba ele se segurando no Simples Nacional por achar que é um regime tributário mais simples, né? Mas, assim, ele perde a oportunidade de desonerar a tua carga tributária. Então, assim, essa falta de comunicação, né, de estar ali junto com o empresário, de apresentar quais são os projetos, podem trazer alguns ônus fiscais, né, para esse empresário. E você pega de fato de Uhum, surpresa. O meu cunhado também teve esse mesmo problema, que teve que pagar umas notas de umas compras que ele fez, e é assim, ele não avisa, e eles não vão avisar mesmo. Então, esse acompanhamento que você uhum, precisa ter de um escritório que realmente possa auxiliar é para você realmente não ser pego de surpresa quando chega. Para evitar que isso aconteça, de fato, uhum. se ele for muito bem instruído, né, sobre, ó, não deixar de pagar isso, ou ficar atento ao que acontece no dia a dia na empresa dele, ele evita uma série de problemas, né? Mas também contador, pessoal, não é estudante de artes místicas, certo? Então, assim, eles não tem bola de cristal para Adivinhar, né? adivinhar o que é que o empresário vai fazer. Porque acontece continuamente, rotineiramente, que o empresário faz uma compra, né? Não se certifica antes se aquela compra vai ser uma compra bacana, se ele vai pagar imposto na entrada, compra de fora. Não tem uma orientação, aí compra. Quando a mercadoria chega, o bem passa na fronteira, aí lá se vai um imposto do tamanho do mundo, ele não estava preparado para pagar aquele imposto, aí começa a confusão com o contador. Mas você tinha que ter me avisado. Mas como, meu irmão? A gente não trabalha com bola de cristal, não sabe, né? O que é que você vai fazer? Meu Deus do céu. Então, esse cuidado também é fundamental, né? Como é Demais. que. E vai impactar diretamente na margem de lucro dele, né? Porque ele fez uma compra e não se programou com a carga tributária que ele ia pagar em cima daquele produto que ele vai comercializar. Então ele diminuiu ainda mais a margem de Margem. lucro dele. E Vai é, impactar no negócio e é completamente, né? uma coisa que eu observo muito. Nem toda a vida essa taxa, quando você faz Uhum. compra de produto de fora, vem ali no aplicativo. E aí é a pegadinha, né? Tá bom, não vem no aplicativo, mas quando o produto cruzar a fronteira, vem Se lá. Vai se for, vai pagar, vai pagar. pagar. A gente teve um caso de um cliente que comprou um caminhão. Ele investiu, comprou um caminhão, 300 e tantos mil reais, comprou o caminhão. Aí o caminhão foi e passou. Quando chegou, teve que selar, foi cobrado o imposto. Ele queria devolver. Agora você vai ter que pagar. Meu Deus do céu. Não, Oh, desculpa, não foi um caminhão, não, foi uma máquina. Equipamentos, né? Foi um equipamento. Eu botei, mas não foi caminhão, foi um equipamento. E aí, quando. Não, agora eu quero devolver. Eu disse, não, aí agora, meu filho, a operação já aconteceu. Eu disse, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar esse imposto, agora parcela, porque não, já foi. Inês é morta nessa altura do campeonato. Por quê? Porque não se planejou, não perguntou, não foi atrás de fazer o processo como ele deveria acontecer. Consultando o contador, né? Consultando o Consultando o escritório contador, né? para. Porque, gente, o contador, vocês têm que entender, pessoal, que o contador, ele não é para trabalhar. Acabem com esse negócio de achar que o contador é o portador da má notícia e que está ali só para trazer imposto para vocês. Se vocês não usarem o contador como um aliado, vai ter prejuízo. então esses são esses cuidados aí que você precisa ter. Eu tô aqui de boca aberta com tanta coisa que a gente precisa se preocupar, tanta coisa que você deveria compartilhar com o seu contador e É de muita fato. coisa, é muita coisa. E aí assim, quando você perguntou, né, a motivação para a gente estar trazendo esse assunto em pauta, né, de estar preocupado com isso. Uma é porque a gente sabe da nossa expertise e a gente quer, né, logicamente, estar atuante no mercado. Mas uma das principais motivações nossa
É o quê? É saber que hoje tem muita empresa que está numa situação complicada, baixando. Todos os dias é aberto milhões de empresas, mas todos os dias são fechadas milhões de empresas. Por quê, gente? Porque não tem, de fato, um planejamento, um acompanhamento. E isso é muito triste para a gente, como profissional, ver que ali baixou uma porta, que pode ter sido pelo mercado? Pode, mas o mercado não é todo o problema. Tem problema gerencial, tem problema financeiro. A gente também trabalha com BPO financeiro, né? Então a gente também tem essa vivência de ver que muitas vezes o empresário ele não consegue fazer um planejamento financeiro. Compra mais do que o que consegue vender, mistura as contas, Pessoa física física com com pessoa pessoa jurídica. jurídica. Fala, meu. Enfim, olha, se a gente for 1 hora é pouco, né? Pra gente Se aqui. aprofundar. Pois é pouquíssimo, e eu me identifico com boa parte do que vocês estão falando aí. Eu imagino você que está em casa, que ainda não tem aí esse acompanhamento. Gente, é assim, ó, se planeje direitinho, porque isso aí é verdade. A gente, na mesma velocidade que abre empresas, é a mesma velocidade que fecham empresas por uma série de razões, né? Conforme você está ouvindo aqui, a Ilha aqui, na posição de especialista, já passa para você, já te orienta também. Procure um profissional para que você, se você ainda não tem, procure um profissional. E se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre esse tema aqui, a gente vai, fica à vontade aqui na descrição desse vídeo, faça sua pergunta. Tem alguma dúvida? Também deixa aí a tua dúvida que eles vão responder. Eu vou passar essas dúvidas para eles, essas perguntas, e aí, no momento oportuno, eles respondem e a gente exibe aqui para vocês. Porque nada melhor do que a gente. A conversa de hoje é assim: a cada tema aqui que a gente vai discutindo aqui, a gente acaba se deparando com coisas realmente impressionantes que com certeza deve ser a dor de você que está aí, que mesmo que você seja um ME ou MEI, não vá se aventurar, porque quase todos os aventureiros que entram nessa achando que vai cair nesse conto, porque tem algumas coisas na internet, que eu inclusive quero compartilhar com vocês, que Uhum. muita gente que é um conto de fadas, eles acham, abra lá que é simples, Uhum, é fácil. O E aí, simples não tem nada de e simples. simples. pois é, e eu queria. Como é que vocês contornam isso? Que eu imagino que os clientes devem chegar lá com esse argumento. Não, mas lá está dizendo que é simples. É. E aí, como é que vocês saem dessa saia justa aí? Ó, o Simples Nacional, ele é um regime de tributação simplificado, né? Ele faz com que você pague todos os impostos em uma guia só. Então ele vai pegar lá o IRPJ, CCLL, PIS, COFINS, ICMS e vai juntar todos aqueles impostos com alíquotas reduzidas em cima do teu faturamento. Basicamente é isso, o Simples Nacional. Já o lucro presumido e o lucro real, eles são tributações separadas. Você vai calcular o PIS, COFINS separadamente, o ICMS separado e os outros impostos em cima do lucro, né? Então, essa tributação do Simples Nacional, que ela é escalável, né? Quanto mais você fatura, mais você vai pagar imposto, né? Porque lá no Simples Nacional você tem as faixas de tributação. Faturamento até 300 mil você paga um certo percentual. Faturamento até 500 mil você paga um determinado percentual, de acordo com a sua atividade. Então, quanto mais você faturar, mais carga tributária você vai Você vai pagar. ter. Então, aí que abre o alerta para você fazer um planejamento tributário. Ó, já estou crescendo mais do que eu projetei, né? Então, agora eu já tenho que me analisar, me projetar para outros regimes tributários. Aí que entra o lucro presumido e o lucro real, né? Tudo isso realmente são coisas, né, que você precisa estar preparado para o mercado, porque de fato, se não for desse jeito, fica difícil. Sobre essas tendências, né, que o mercado, sobre o processo de atualização, eu imagino que, inclusive, Fortaleza cedia, acho que uma vez por ano, um evento que fala sobre o tema, né? Sobre contabilidade, que eu acho que inclusive já aconteceu ou em Foi algum um congresso um que teve. congresso, pronto. Não, mas não é sediado em Fortaleza, não. Todo ano é numa cidade, num estado específico. Mas nós tivemos, foi no ano passado. Eu vi alguma coisa de anúncio rodando a respeito e Uhum. É, porque esse ano foi em Santa Santa Catarina. Catarina, tá. Então eu fiz essa confusãozinha em relação ao local.
Importantíssimo, né? A presença das empresas dentro desse contexto, porque o network também ajuda muito ajuda demais o escritório na intenção, tanto no processo de conhecimento como de captação, né? Fala um pouquinho Sim. de como é que funciona, A captação? né, esse relacionamento, Ah, né, o com relacionamento. congressos Esse como esse. network, né? Ah, sim. Os congressos eles existem para trazer, de fato, novidades, né? Trazer palestras importantes, né? Para fazer com que todos tenham mais conhecimento sobre o universo da contabilidade. Ano passado, aqui no Ceará, né, sediou o Congresso de Contabilidade. Então, vem gente de todo o país para é como se fosse uma grande feira, né, na verdade. Então ali estão fornecedores que vão trazer inteligência artificial, vão trazer tecnologia, porque hoje um contador que não trabalha com tecnologia, ele não anda, Imagina. não tem como. Não existe a possibilidade de um contador que não até mesmo para fazer MEI e simples, porque ele precisa ter aquele conhecimento e aquela agilidade de fazer. Nós como contadores, hoje, a gente não trabalha mais só para o cliente, não. A gente trabalha mais para o fisco do que para o cliente, porque nós temos a obrigação de gerar informações diariamente para o fisco. E se não for através de tecnologia, de inteligência artificial, a gente não consegue, porque aí o escritório teria que ter assim milhões de pessoas e o custo seria altíssimo, porque é alto o custo de um contador, é muito alto, né? Entendi. Então a gente até fica surpreso que tem contador aí que cobra uma empresa que fatura, sei lá, 500 mil, cobra R$ 500. Não tem como, gente. Ele não faz o trabalho. Fica pela metade. Fica pela metade. Então, esses congressos são importantes para que venham trazer essas novidades, o que está se projetando dentro do mercado, para ajudar o contador na execução dos serviços deles. E aí, esse network é importante, porque muitas vezes a gente não sabe. E na internet, né? Eu que tenho problema para dormir, eu passo a madrugada toda vendo coisa na internet. Então, a gente manda ali na mesma hora, a gente manda, saiba mais. Eu preencho o cadastro, quando é no outro dia de manhã, a pessoa já entra em contato para ver. Então, diante dessa situação, a gente já viu muita coisa boa, como também viu muito aventureiro. Aí tem que saber filtrar, né? Exatamente. Tem que saber filtrar. E eu queria entender como é que funciona o processo de atendimento de vocês hoje. Como é que funciona? Bom, a gente tem alguns canais, né, de atendimento, que seria, no caso, tem o Instagram, que está lá à disposição, tem o nosso site também, né, www.grupoadvancedce.com.br, e tem o Instagram, que é @grupoadvanced, e tem o meu Instagram também, telefone, nosso telefone, WhatsApp, né? o WhatsApp, a gente trabalha com WhatsApp robotizado, né, então, assim, a pessoa entra em contato e aí é direcionado, que também é uma ferramenta. Eu acho que nós fomos o primeiro escritório de contabilidade aqui a usar o chatbot, Olha, chatbot é legal. É porque não interessante. tinha, não existia. Então a gente tinha uma dificuldade gigantesca de canalizar as informações dos clientes, porque ficava no celular de cada funcionário, porque era um negócio fora do contexto. O cliente tinha um histórico com aquele funcionário, de repente aquele funcionário, por algum motivo, ia embora e levava o histórico todo do cliente. A gente ficava sem saber o que era que estava acontecendo. Disse, não. Aí, numa dessas noites sem dormir, achamos um chatbot e implantamos. Olha, foi um pandemônio para fazer com que os clientes entendessem. Eu não quero falar com esse robô, não, eu quero falar com a pessoa. Mas hoje eles já sabem, sentem segurança, porque sabem que a conversa deles está toda ali. Não Exatamente. tem mais a perda de informação, né? Isso é importante. Então, hoje a gente tem uma tecnologia, né, de atendimento muito mais otimizada, né? E- Tem como ter uma segurança, né. Então é isso. Então é importante que você saiba que esse bot é até certo momento. Depois um humano vai lá e te atende e já esclarece todas as suas dúvidas. E isso é
processo normal do mercado, são tendências. E a grande vantagem aqui é que o que a Advantage já está saindo na frente, porque ela consegue criar esse fluxo na intenção dele poder qualificar e entender de forma objetiva o que de fato você precisa aí, né? Atender. E aí, quando um humano te atende, passa a te atender, já é para te dar os finalmente dessa comunicação. E isso aqui é interessante. Lembrando a você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, quero deixar claro que o site, qual é o site mesmo? grupoadvancedce.com.br, Você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o Instagram. @Grupo Advanced, Perfeito. O telefone de contato para as pessoas que querem. 3265-6200. Perfeito. Tudo aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Tem um bot, mas tem um telefone que você pode ligar também para poder se informar sobre qualquer dúvida que você tenha aí. Bom, vamos continuar aqui nosso papo aqui. E outra coisa que eu percebo muito em relação a esse processo de captação de clientes, né, dos clientes que chegam até vocês por algum tráfego, né, seja ele orgânico ou pago, é que realmente quando a pessoa. Eu vou falar aqui como MEI, que foi como eu comecei. E eu, em momento algum, imaginei que eu precisava, eu sabia que precisava, mas nos meus primeiros 6 meses imaginava que não. Né? E não existe essa questão de tempo, né? A providência para ter um contador, ele tem que e deve acontecer logo no primeiro momento que há o interesse da parte dele em abrir, tanto pelo ME como por MEI, né? É porque para o MEI, na verdade, a própria legislação diz que não precisa de acompanhamento contábil. Porém, você sabe que não dá para você gerir essa situação se você já tem um objetivo de crescer, não é verdade? Sim, sim. Porque, imagine, se lá vem dizendo até 81 mil anos, tem muita gente que tem essa dúvida de MEI, então eu posso faturar 81 mil num mês só, já que eu tenho 80 mil para faturar, Olha só. aí pega, fatura 80 mil logo de uma vez, pronto, acabou-se. Pois é, mas assim, eu vou falar agora como empresário. Eu vejo o MEI como uma armadilha. Por que eu vejo como uma armadilha? Porque essa informação não me foi passada quando disseram que era simples e fácil para poder, e de fato foi. Mas por que eu vejo que é uma armadilha não ter, não procurar um profissional? Porque quando você é pego numa saia justa dessa, que passa limite, ou que você é desenquadrado para ir, pula para o ME, é um Deus nos acuda. Então, esses cuidados que a gente precisa ter, ele tem que acontecer imediatamente, e não é, tipo, na minha cabeça, com 6 meses eu podia tomar essa providência. Tem clientes que chegam lá com esse argumento? Não. Demais, demais. É rotina isso. É uma rotina. Eu não sei se você se recorda, quando, talvez não, porque não faz parte da sua experiência, né, diária, mas quando foi criado o MEI, o que foi o objetivo do governo criar o MEI, né? Era para tirar da informalidade aquelas pessoas que trabalhavam no mercado informal. E eles precisavam saber quem eram. O ambulante, O né? ambulante, o vendedor de roupa Pessoa que física. não tinha, né, intenção de se enquadrar. Então, eles precisavam saber quem eram e quanto isso representava no país. Aqui foi uma loucura ali no Beco da Poeira. Ali não tinha ninguém formalizado. Nossa. Então, todo mundo correu para fazer o MEI porque ia ser ótimo. Agora tem a CNPJ. No mesmo mês, muita gente caiu, porque o MEI, a gente chegou aqui para falar de planejamento tributário, a gente está falando muito de MEI, mas é porque uma coisa vai puxando outra, Sim, né? sim. O MEI, ele não trata só do faturamento, ele trata da compra também. Então, imagina você, um, um, um fabricante de roupas. Para fabricar roupa, a matéria-prima dele é o quê? Tecido. Tecido. Então, imagina, abrir o MEI. Eu sou fabricante de roupa, eu abri meu MEI. E aí eu vou e compro 100 mil reais de tecido. Mas eu só faturei 2.500 no mês. O que foi que eu fiz com esse tecido todinho? Taquei fogo?
Então, eles caíram, não foi pelo faturamento, eles caíram pela compra, Olha só. entendeu? E aí, o contador, tinha contador para avisar isso? Não tinha. O governo colocou isso na instrução da lei, né? Na lei que criou o MEI? Não. Mas é óbvio, se eu compro 100 mil e só vendo 2.500, alguma coisa está errada. Eu estou o quê? Omitindo receita. Esse aí, você tem que ficar esperto realmente, porque não é fácil, não. Bom, aí falando aqui sobre planejamento tributário, eu queria que vocês dessem algumas dicas para os empresários. Qual é a dica que você daria? Qual é a dica que você daria para o empresário hoje que precisa fazer esse planejamento? E a gente sabe que ele precisa planejar, Uhum. mas qual é a dica crucial que não pode faltar para ele tomar essa decisão? Bom, o empresário ele tem que tomar decisões em cima de dados, né? Ele tem que saber os dados da empresa dele, faturamento, qual o produto que ele está comercializando, a projeção de faturamento, né, de crescimento que ele tem em mente, né, para daí ele ir fazer uma organização e fazer esse planejamento, né? Então, o empresário ele tem que se importar mais com os dados da empresa dele, né, analisar, procurar um bom profissional contábil, né, para fazer essa projeção, para que ele não seja pego de surpresa, né, e que ele fique competitivo no mercado, porque às vezes o empresário reclama que eu não estou conseguindo um preço bom no meu produto, meu concorrente está vendendo um pouco mais barato, mas às vezes ele está vendendo, saindo na frente, porque ele fez um bom planejamento tributário, ele está usando as brechas da lei, né, de redução, de um regime especial de tributação aqui dentro do estado do Ceará, para poder deixar a mercadoria dele um pouco mais barata. Então, assim, você sai do mercado competitivo, né, porque o teu produto ele está com uma carga tributária alta, né, comparado com os concorrentes. Então, assim, né, é importantíssimo esse planejamento, né, essa organização e essa projeção desse empresário. Pode acontecer dele também estar insatisfeito com. Eu vou criar cenários aqui. Está Uhum, insatisfeito com o escritório que atende a empresa. uhum, Mesmo tendo um outro profissional que conduz toda a logística, né, do negócio dele, isso aí é um problema para um segundo escritório assumir, tipo assim, eu quero trocar de escritório. Se ele decidir trocar por alguma razão, por de repente o escritório não tem a especialidade em questão, ele pode fazer essa troca de empresas para poder o escritório conduzir daí então. ele pode fazer essa mudança a qualquer momento, né? Um momento oportuno que ele vê que há necessidade de mudar de profissional, de procurar um escritório especializado no segmento que ele está trabalhando, ele pode fazer essa mudança, né? Sem problema. É isso aí, o fato de dar atenção, a gente precisa de atenção aqui por conta desse motivo, o meu produto é assim, e eu preciso tomar alguns cuidados, eu percebo que ali eu não estou conseguindo, e eu queria saber com vocês, é bem por aí, né? Uhum. Então esses cuidados realmente são coisas que a gente realmente precisa fazer, até na hora que você vai escolher quem é o escritório que você quer, tomando de conta né, da sua contabilidade propriamente dita. É uma relação de confiança, né? Na verdade, né? Tem que ter uma relação de confiança. A gente não pode mentir, o empresário ele não pode mentir nem para o contador, nem para o advogado, né? E o médico, né? O médico é a gente, né? Assim, são três profissões que você não tem como você mentir nem omitir, né? Porque é necessário, né? Imagina que como é que o contador vai te dar uma orientação se você está omitindo alguns dados para ele? Entendi. Olha aí, tá vendo aí, né, gente? Então, ó, tome cuidado, porque de fato isso faz total diferença. Todos os segmentos, hoje vocês atuam em qualquer segmento, né? Sim, É Qualquer segmento. segmento. A empresa, seja um escritório de advocacia, uma clínica odontológica, clínica, qualquer negócio. qualquer negócio, mas a gente tem uma expertise muito maior com supermercado. Supermercado, boa. Supermercado, mercadinho, a gente tem uma expertise grande, a gente tem, e inclusive a gente tem nossos clientes, maiores clientes assim de supermercados, são até mesmo no interior, né? Ali pro lado do Sertão Central, a gente atende
bastante cliente desse segmento de supermercado, de atacado, de farmácia, de E é um público assim carente de carente de informação, né? Carente informação. de acompanhamento de um profissional, né? É interessante, como você falou aí sobre essa questão do supermercado, realmente faz total sentido, porque eles sim precisam de uma atenção, porque geralmente é Grande. uma ou duas pessoas que tocam um negócio ali, três Às vezes um pessoas. mercadinho pequenininho, é o marido e a esposa que tomam conta daquilo ali, não tem orientação, e a margem, pessoal, de supermercado é mínima. Então, qualquer erro é um prejuízo Enorme. grande. É por isso que muitas delas nem se levantam, né? Não, porque não tem esse cuidado, tem medo de aparecer, né? Quando, na verdade, é necessário fazer, de fato, a coisa direitinha para ter um fôlego, né? Exatamente. Com Pra- certeza. Faz total sentido. E é isso, ó. Você está aqui no Perspectiva Podcast acompanhando esse papo super bacana aqui com a Ayla Rangel e o Ivanildo Júnior. Eles são do Grupo Advantage, que são um escritório de contabilidade que é a maior referência aqui no estado. Já atende dezenas, centenas de clientes aí com o apoio deles, né? Tocam esses negócios, né, no que se refere à contabilidade, tá? O Instagram, o site, o telefone de contato você vai encontrar na descrição desse vídeo. É um momento para você ir lá, ó, além de fazer sua pergunta, se informar sobre qualquer dúvida que você tenha a respeito desse tema, desse assunto, é fundamental. E eles já deixaram claro aqui, eles atendem qualquer nicho, mesmo que o foco deles sejam supermercados. Para você que tem um supermercado aí em qualquer canto do Brasil que precisa desse acompanhamento, procura eles, conversa com eles, que eles vão te dar aí uma orientação saudável para o teu negócio não ir para o buraco. Essa é a grande verdade. É, Não adianta só abrir, tem que se manter aberto. tem que se manter aberto e crescente. Crescente, muito bem. Bom, aí a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso papo e eu queria fazer a seguinte pergunta. Tem alguma coisa que você queria acrescentar nesse episódio de hoje que não foi dito aqui, não foi perguntado? Tem sim. Eh, a gente trabalha com supermercados, né? Assim, é um dos grandes nichos que a gente tem, mas a gente tem também vários outros. E não trabalhamos só com a contabilidade regular, né? A gente tem também a recuperação fiscal, que é trabalhar os últimos 5 anos dos impostos que foram pagos indevidamente. A gente pode trabalhar essa recuperação e aí fazer com que o empresário tenha de volta esse valor, né? Que foi um valor que foi pago indevidamente. Então, isso Você tem então e também, né? muito, muito, Tá vendo? muito, 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 O muito. povo não sabe disso. Não sabe. E Isso às vezes tem muito aventureiro, né? não sabia, agora vamos saber É, o que de muito fato. aventureiro que faz esse tipo de proposta de recuperação, faz e faz mal feito, né? Então, tem que saber quem é que você procura para fazer esse tipo de ação, mas tem demais. Você pagou durante 5 anos um imposto que não deveria ter sido pago em cima de determinados produtos, como eu falei lá no início, né? Produtos monofásicos, a gente pode recuperar isso aí tudinho. Então, imagina. Tem supermercado, vou botar assim como supermercado, porque é um dos mais recorrentes, né? Supermercados que receberam de volta 400, 500 mil reais de imposto Olha, pago indevidamente, já entendeu? pensou, É muito dinheiro. com certeza. E isso volta como um investimento, é um dinheiro que você não estava esperando, você pode pegar aquele valor, investir, ampliar, né? Comprar de mercadoria à vista para você ter um poder de barra Investir no seu negócio. reinvestir no seu negócio, abrir outro negócio, enfim, tem uma série de coisas que aí a gente está aqui para ajudar. Com certeza. E esse aqui vai ser uma das. A gente vai conversar mais sobre isso em outros momentos, mas eu quero, Ivanildo, o que é que você queria acrescentar nesse episódio de hoje aqui? Bom, eu queria acrescentar que, mais uma vez, a importância, né, da gente estar fazendo isso. E, e assim, existe exemplos, né, de empresas, né, que elas acabam sacrificando toda a sua margem, né, de lucro, né, porque o empresário ele não pode simplesmente se dilubriar apenas no faturamento. O que sustenta o negócio é a lucratividade dele. É o que ele está deixando
de sobra ali para aquela empresa, para ele reinvestir, para ele aumentar, para expandir o seu negócio. Não apenas o faturamento, né? Então não adianta você ter um faturamento alto e uma despesa também enorme, né, operacional. Isso vai sacrificar totalmente a tua Verdade. margem. Então isso a gente só consegue ter essa visão a partir dos dados, né? A partir de um planejamento tributário, de um planejamento financeiro, né? Utilizando as ferramentas, tecnologias, né? A gente lá no escritório, a gente usa o Power BI, né? Que é uma ferramenta onde a gente consegue, de forma interativa, montar uma base de dados do cliente, né? Ele poder enxergar qual é o custo operacional dele, qual é a carga tributária que ele está pagando mensalmente, e isso traz informação para ele poder tomar a decisão, né? Decisão em cima de informações e dados reais, e não uma decisão no escuro, como normalmente os empresários acabam tomando, né? É isso. Poxa, eu ficaria aqui horas aqui para ouvir vocês, porque realmente é o tipo de assunto que conecta muito para quem tem negócio, né? Para quem é empresário propriamente dito, a informação é muito rica e a gente sabe que, de fato, eu agora tenho outra visão do cara que é contador, viu? Do profissional do escritório, porque realmente a minha visão era muito fechada sobre o que vocês faziam, Limitada. Uhum. limitada sobre o que vocês fazem. De fato, eu vejo aqui que vocês são profissionais que realmente atuam bem, assim, com muita qualidade, com coisas que eu jamais imaginei que era de responsabilidade, que vocês dominavam também um tema. Eu quero agradecer demais a gentileza de vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Eu acredito que esse aqui é um dos episódios mais ricos a título de informação, e eu espero que a gente tenha outros momentos como esse para a gente poder conversar e discutir, enfim, trazer informação para as A pessoas. gente que agradece, né? E assim, fico muito feliz de saber que mais uma mente foi aberta, né? Poxa, total. Pelo menos aqui visivelmente, né? Eu acredito que nós vamos alcançar Bem um maior. número bem maior de pessoas que irão entender, irão daqui para frente ter uma visão mais otimista do que é um contador, né? Um bom contador, do que é, o que a contabilidade pode fazer e transformar a sua vida, né? O seu negócio. E aí a nossa realização é essa, né? É trazer isso e fazer com que as pessoas se conectem, né, com a gente e não veja a gente como portador da má notícia, pessoal. Não, não somos. E você? E você? O que é que você diria agora para a gente finalizar esse episódio? Agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui contribuindo, né, com os empresários, né, ouvintes, né, do podcast, e é isso. Perfeito, então. Para finalizar, como vocês deixaram claro aqui para a gente no início que esse é o melhor, o melhor período para você fazer o planejamento Tributário. Tá. tributário, olhando para aquela lente. Faz um convite direto para o empresário. Olha para ele e diz o que é que ele tem que fazer. Bom, empresário que está nessa perspectiva, né? Não é o podcast perspectiva, mas nessa perspectiva de melhorar seu negócio, de estar atuante no mercado e compartilha dessa dor de não ter um acompanhamento. Nós aqui do Grupo Advança, eu, Aila Rangel, o Ivanildo, Júnior, que trabalha com a gente, que está aqui inserido nesse contexto, estamos convidando você a nos contactar, né? Se for do seu desejo. Se não, procure o seu contador, tenha uma conversa franca com ele, né? Para poder trazer isso para dentro do seu negócio e fazer com que você tenha uma tenha uma atitude, né? Tomar uma atitude que faça com que você fique tranquilo, né? E tenha um bom andamento daqui para frente. Perfeito, então. Gente, muito obrigado, então. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, todas essas informações de contato, telefone de contato, Instagram e o site você vai encontrar na descrição desse vídeo. Se tem dúvida, pergunta aqui que a gente repassa essa informação para eles. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de Obrigado a vocês. você. Nós que agradecemos. E para você que está acompanhando a gente aí no Perspectiva Podcast, eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você e prometendo que a gente vai trazer esse papo aqui mais vezes, porque a gente agora vai trazer aquilo que você perguntar. Deixa então nos comentários aqui que a gente repassa para eles, eles respondem aqui junto com a gente no próximo episódio, tá certo? Eu fico por aqui e volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.